Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva! Neste episódio vamos falar de programação neurolinguística, vulgo PNL, e mindfulness. Para isso convidamos Vanessa Carvalho, que é uma ex-aluna justamente da pós-graduação de programação neurolinguística e mindfulness da Autónoma Academy. Olá, Vanessa, bem-vinda a este podcast. Olá, boa tarde. Vamos, se calhar, começar pela pergunta mais difícil de todas. O que é isto da programação neurolinguística? A programação neurolinguística, só o nome assusta, não é? Mas, na verdade... Parece que dói, não é? Parece que dói. Isto é uma coisa muito complexa, muito científica. Mas, no fundo, para mim, foi um descodificar da minha maneira de pensar e de enfrentar, seja desafios, sejam as outras pessoas, seja a maneira de interpretar as situações, não julgar logo à primeira. Portanto, mas falamos de situações da vida profissional, da vida pessoal, de todo o tipo de situações? Em todo o tipo de situação. Quando se começa a fazer um curso de PNL, vamos acabar, inevitavelmente, a usar isso a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional, em todo o lado. Vanessa, vamos então perceber o que é isso de usar isso. Ok. Usar aquilo que chamam ferramentas, não é? De programação neurolinguística. Disse-me que há uma mudança na maneira de ver as coisas. A Vanessa é médica veterinária. Quando lhe entra alguém no consultório com um animal, o tutor, o dono do animal, e lhe expõe qualquer coisa, mudou a sua percepção de entender essa pessoa, por exemplo? Facilitou bastante. Antes de fazer e depois de fazer uma pós-graduação desta, nós começamos a interpretar muito melhor e a fazer uma escuta muito mais ativa àquilo que a pessoa tem a falar. Para já, a pessoa está a precisar falar. Ela precisa falar. Nós não interrompemos, deixamos falar. E depois podemos começar com calma a testá-la. Como é que ela vai responder mais assim ou mais assado, se vai se retrair ou não, porque eu preciso que ela me passe informações, no meu caso. E a programação neurolinguística ajuda nesse processo a entender os outros? Ajuda a entender ouvir ativamente primeiro os outros? Compreendemos melhor ainda a nós, pronto, para depois podermos conseguir compreender muito melhor todas as pessoas que nos rodeiam. Vanessa, uma coisa que as formações básicas, iniciais, ditas de nível 1 de programação neurolinguística, trabalham muito é as nossas próprias crenças. Exatamente. É fácil ultrapassar uma coisa em que acreditávamos e depois pensar, isto afinal não me limita, eu posso fazer mais coisas na vida do que aquelas que julgava. É fácil quando fazemos uma PNL. Mas aconteceu consigo isso? Aconteceu. Eu tinha certas crenças em relação a certa temática, e com os exercícios, com o auxílio fundamental de uma boa professora, como tive, os exercícios, o historial, toda a prática que se faz em aula, em sala, com os colegas, as partilhas, tudo isso ajudou-me a vencer muitas crenças mesmo. Nós nos agarramos às vezes a histórias de infância que se tornam crenças. Aquela ideia do eu não consigo terminar, até aquela verbalização, às vezes dizemos Exatamente. muito isto, não sei, aqui em Portugal parece que dizemos, sim. eu não consigo fazer isto. Eu não consigo. Desconstruiu esse raciocínio do não conseguir fazer perfeitamente após fazer esta pós-graduação. Eu acho que a minha vida a nível de comportamental e de como lidar comigo mesma, e que já é complexo nós lidarmos connosco mesmo, não é? Temos dias, não é? E lidar com os outros mudou completamente, um antes e um depois, sempre pela positiva. Essa ideia do não conseguir fazer coisas, como disse, que é desconstruída, leva se calhar àquela ideia de que temos problemas na vida. Será que são mesmo problemas? Não, eu depois de fazer esta pós-graduação deixei de acreditar nos problemas. Eu acredito que tenho desafios e esses desafios acontecem por algum motivo. Às vezes podemos não nos aperceber qual foi o motivo na hora, mas mais tarde ou mais cedo vai aparecer. E pondo-nos o desafio surge por algum motivo e nós vamos ter que arranjar uma solução. Porque costuma-se dizer que só não há solução para uma coisa, não é? E a PNL ajuda a procurar, PNL ajuda a procurar soluções. Acredito que abre o leque de oportunidades de encontrarmos as nossas soluções. Na pesquisa breve que fiz sobre a PNL, descobri que também que há uma certa importância para a linguagem não verbal.
aprendeu a ler o comportamento dos outros, na postura corporal, na maneira como na falam? Na atitude com que as pessoas falam. Uma coisa que vemos muito nos filmes, pelo menos isso vê-se muito nos filmes. Exatamente. Se há um olhar, olho no olho, muito importante, se a pessoa gesticula, se a pessoa está mais agitada ou não, se a pessoa toca, o tom de voz, se começa a haver um nervosismo corporal, nós começamos a perceber, sobretudo depois de fazer a formação, que há detalhes, a pessoa não precisa abrir a boca às vezes para nós percebermos esta pessoa está tranquila, está serena, está aberta àquilo que eu lhe vou dizer, ou esta pessoa está ansiosa e eu vou ter que ir com um bocadinho mais de calma e trabalhá-la aqui de outra maneira. E é possível ler esses sinais e depois, de alguma forma, levar a pessoa para o nosso terreno, digamos assim? Fazer essa mudança. Vamos fazendo o que se chama em PNL o rapport, que é adotar às vezes as mesmas posições que a pessoa está a ter em espelho, para ela começar a sentir-se, digamos, acompanhada. É o que eu sinto. Reforça alguma empatia com quem temos à nossa frente, não é? Isso é fundamental. Eu prefiro a empatia à simpatia. A empatia para mim é uma emoção fantástica. Imagino que isso seja útil no caso profissional da Vanessa, no seu consultório com os donos dos animais, não é? Perfeitamente. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas que me conhece sabe que eu digo uma frase que é: para ser veterinário eu adoro animais, mas eu tenho que ser apaixonada por pessoas, porque eu sem as pessoas, sem os tutores, eu não tinha acesso aos animais e preciso dos tutores para me ajudarem a recuperar os animais. Ora, eu trato-os na clínica e depois eles têm que fazer um tratamento no domicílio. Portanto, criar empatia, criar laços, esclarecer bem as pessoas, elas não saem do gabinete sem terem percebido realmente o que é que se está a passar, qual é o diagnóstico, quais são as hipóteses, como é que devem lidar um bocadinho com isso, depois em relação ao resto da família que envolve, não é? Quando numa situação, por exemplo, de doença. E a PNL ajudou-me imenso a comunicar ainda melhor com os meus clientes. Facilita isso? Adquiriu instrumentos de comunicação? Sim, sem dúvida nenhuma. Para além destes da linguagem não verbal, como acabamos de dizer, linguagem gesto, não verbal, a escuta ativa, porque realmente uma coisa é estarmos ali a ouvir e o blá blá blá, e de repente estamos mesmo a prestar atenção, e há detalhes que as pessoas às vezes, com a postura que estão a ter, ou não querer um contato visual, já não nos estão a dizer propriamente ali bem a verdade, e nós temos que chegar lá de outra aprendeu maneira. A perceber isso? Sim, pequenos detalhes, foi com a PNL. Ok. Então, estamos a falar de uma ferramenta de mudança de vida, de facilitação de comunicação, de relacionamento connosco próprios e de relacionamento com os outros. Profissionalmente já percebemos que sem dúvida, que lhe foi útil, não é? Muito nesta útil. Relação com e inclusive com a minha filha, a nível familiar, com os jovens, é muito bom. E a chegar aí, justamente, no seio familiar também utilizamos a PNL todos os dias. Todos os dias, é? Não há um dia que dê ser. Não há hipótese, porque depois de fazer a formação nós ficamos entranha. A paixão pelo aquilo que se aprende é grande, porque vemos resultados imediatos. Percebemos que se formos com uma determinada atitude ou determinado tom de voz falar com alguém, ou ser mais agressivo, ou invadir o espaço, só temos a perder, essa pessoa recua. Portanto, no dia-a-dia, nós utilizamos logo a PNL, e no seio familiar, no caso, por exemplo, com a minha filha, só tive vantagens. E ela às vezes até já também me dizia, aprendeu a ouvi-la melhor. Exatamente, e às vezes já vinha com: mãe, espera aí, não vais começar com a PNL, porque ela já sabia que eu ia tentar dar-lhe a volta de outra maneira. Mas pronto, com uma criança pequena já seria diferente. Há um conjunto de ferramentas que facilitam a inteligência emocional, então? Sim, bastante. Torna-se mais fácil trabalhar. Nós aprendemos ferramentas técnicas através de simulação, através da partilha de experiências, jogos até teatrais, digamos, pomos no papel de, e isso ajuda muito para para entendermos. Saber pôr-se na pele do outro faz parte desse conjunto de técnicas? Faz parte desse conjunto, sim senhor. O que é que ganhamos com isso? Saber estar no lugar dos outros, porque é que nos é útil? Conseguimos, eu acho que abre o campo de visão do que é que essa pessoa está a ver ou a enfrentar, e pode ser que eu consiga, então, aceitar melhor aquilo que ele me está a dizer. Ajuda a entender melhor a outra pessoa. Ajuda a entender melhor, não há verdades absolutas e há sempre duas versões da verdade
ou da mentira, não é? E se é nós verdade que também se papel... aprende melhor a detectar mentiras. Li isso, não me recordo onde. Sem dúvida. Pela postura que a pessoa adquire, pelo tom de voz, por tremer ou não, ou começar a ficar exaltado, ou gritar, ou agitar-se muito. Nós aí percebemos também muitas coisas através da programação neurolinguística. Vanessa, outra parte da formação que fez, esta pós-graduação, parte é dedicada à programação neurolinguística, outra parte é dedicada àquilo que se chama mindfulness. Vou-lhe pedir a mesma ajuda que pedi no início desta conversa. O que é isto do mindfulness? Nós limpamos a cabeça, isso existe? É um bocadinho difícil nós limparmos. Eu acredito que seres com muito treinamento, realmente, muitos anos de experiência nisso e com uma outra filosofia de vida, até consigam vamos limpar. Deixar os monges budistas de fora. Exatamente, os monges budistas. Nós, as pessoas normais que vivemos aqui atarefadas de um dia para o outro. É o estar presente, é o aproveitar o momento. E, por exemplo, às vezes simples exercício de começarmos espera aí, estou a perder o controle, estou um bocadinho aqui ansioso, já vou respirar, vou focar-me em algo. Então, por exemplo, vou focar-me no meu ritmo da minha respiração. Inspirar, expirar lentamente, e começam a vir imagens, e imagens que nós não estamos a ligar muito ou não queremos muito, tentamos mudar. Agora quero pensar em alguma coisa que me tente ajudar a sair dali. Isso é útil para ajudar a mudar um estado de espírito, por exemplo? Estado de espírito, sem dúvida nenhuma. Quando andamos mais, se nos apercebermos que estamos mais ansiosos ou nervosos ou agitados. Fundamental para acalmar. Por exemplo, a minha vida em Lisboa, aqui para enfrentar o trânsito, é uma desgraça, não é? Imagino. Digo eu, há cidades mais calmas do que esta. No caso da agitação do trânsito, por exemplo, eu antes da PNL exaltava-me um bocadinho com aquelas pessoas que passavam assim a correr. Hoje em dia, e vejo que melhorei bastante nisso, porque tenho uma jovem em casa que vai comigo ao meu lado e diz assim, não vais reclamar? Eu assim, não, esta pessoa deve estar com mais pressa do que eu vou deixá-la passar. Eu não sei o motivo porque ela está tão nervosa e tão exaltada. E às vezes a pessoa pode se exaltar e eu dou-lhe adeus. E a pessoa fica assim, olha, deu-me adeus. Pronto. Porque nós só aprendemos a que as pessoas só nos afetam com alguma agressividade se nós permitirmos. Se não permitirmos, não afetamos. Há um meme que circula muito no Instagram, por exemplo, que é uma pessoa quando se vai deitar e está tranquilamente para dormir e depois, como se o cérebro fosse uma parte fora de nós, fica ali a falar a noite toda e nós não dormimos, que o cérebro começa com conversas parvas. O mindfulness pode ajudar nisto? Pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Focar-se... Ou também tem insónias e o cérebro eu não tenho a ir insónias por caminhos porque tenho ritmo de vida e de trabalho que nem me dá para ter insónias. Eu caio à cama, é para dormir. É possível orientar o cérebro para não ter essas conversas que não nos deixam dormir? E, acima de tudo, ir buscar um tema, por exemplo, um tema que nos acalme. Deixar, quando a mente está muito agitada, focar-nos em algo que seja calmo, que associemos a serenidade e pensar sobre o assunto, pensar sobre algo, mas com calma, serenidade, focado. E às vezes basta nem pensar num assunto, simplesmente focar-nos na nossa respiração. Vanessa, já fez esta formação, esta pós-graduação de Programação Neurolinguística e Mindfulness aqui na Autónoma Academy. O que é que guarda de melhor que possa ter retirado desta formação para a sua vida profissional e pessoal? Autoconfiança. A autoconfiança subiu bastante e o baixar bastante o número de crenças a ponto de achar que já não há crenças possíveis. Daquelas que nos limitam, as limitantes, claro. E, acima de tudo, os problemas passaram a desafios e, vendo a vida nessa perspectiva, tudo se torna muito mais fácil. Ganhei amizades muito fortes aqui no curso. Adorei a minha professora e acho que isso marca a diferença bastante com quem estamos a aprender a fazer as coisas. A experiência de vida e de profissional que a pessoa tem ajuda muito. Tudo foi debatido e é muito interessante estar numa turma em que ouvimos os problemas também dos outros ou os desafios dos outros e ao mesmo tempo começamos a pensar como é que eu reagiria nessa situação. Faz parte das técnicas de ajudarem-se mutuamente com as tais técnicas que vão aprendendo. E trabalhamos 2 a 2 e trabalhamos em grupo. Isso é muito interessante e isso ajudou bastante. Mas a mim ajudou-me a autoconfiança, ajudou-me a reduzir o máximo possível as crenças, os problemas passarem a desafios e a passar à escuta muito mais ativa e a guardar que a pessoa se explique
não interpretar logo à primeira, julgar à primeira não adianta. Aprender também a não julgar? A não ir ali a correr para o tribunal do Facebook e a correr para o tribunal do Instagram. Temos de pensar na situação e pensar assim, se eu estivesse naquele lugar, que história não está contada aqui também? Há muita gente que se ferve logo, ferver em pouca água, não é? Como se diz. E o que é que não está ali esclarecido? De certeza que está outros interesses aqui por trás. E daí que nos julgar logo à cabeça também deixei de o fazer. E isto ajuda mais na vida profissional ou na vida pessoal? Para mim, mais na profissional, mas também eu utilizo muito na familiar. Tem que ser. É ajudar a perceber melhor a geração seguinte. Exatamente, não dá para dissociar quase. Nós, quem aprende PNL vai querer usá-la sempre. Aprendeu a mudar hábitos de vida, a não julgar os outros, disse-nos agora. O julgamento logo à primeira, isso não leva a lado nenhum. É verdade que também podemos, de alguma forma, aprender a manipular as outras pessoas? Eu não digo manipular, eu digo mais... manipular leva sempre para um sentido um bocadinho depreciativo. Pejorativo e depreciativo. Eu acredito mais é que somos capazes de abrir mais a mente da pessoa, aumentar, mostrar a essa pessoa que existem outras possibilidades, outras hipóteses, existem outras versões. E às vezes é isso que nos ajuda. O que chamam manipular pela positiva. Isso eu acredito, sim. Abrir horizontes, é isso? Abrir horizontes, também ajuda a abrir horizontes, não só os nossos, também os dos outros. E aprendemos muito com os outros também. Nem que seja através da tal escuta ativa. Exatamente. Vanessa Carvalho, muito obrigado pelo tempo que pôde despender aqui neste podcast, ajudar-nos a perceber, no seu caso, como ex-aluna, enfim, o que é isto da programação neurolinguística e do mindfulness, mas, sobretudo, como impactou na sua vida. Obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.